Aleluia. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. A glória é dele. Aleluia. Glória a Deus. Fico muito feliz, sinto honrado de estar aqui com os irmãos, estar a ministrar a palavra do Senhor. E Deus está falando conosco. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quem é filho de Deus aí, diga aleluia. Aleluia. Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós somos escolhidos. Deus nos escolheu. E eu gostaria de falar aqui, de trazer uma palavra essa noite sobre aquilo que nós estamos vivendo. Talvez, se você não tem olhado com olhos espirituais, mas eu gostaria de te alertar para que você abra os olhos espirituais. Nós estamos enfrentando uma grande guerra mundial, no mundo espiritual. Há uma grande guerra sendo travada. E nós já somos mais que vencedores. Mas como em toda guerra, existem aqueles que são alvejados, existem aqueles que são feridos. Existem aqueles que ficam bem. Mas nós estamos aqui para vencer. E Deus tem falado que há uma maneira específica, há uma maneira assertiva de vencer. Repita assim comigo, com a unção. Repita com fé, com a unção de Deus, eu sou imbatível. Quem quer receber mais da unção de Deus aí? Amém? Então, é sobre isto que o Senhor estará a falar conosco. Atos 19. Não vou demorar. Acho que em 20 minutos Deus estará falando. Atos 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. Deixa eu abrir aqui. Todos abriram? Quem já abriu, diga glória a Deus. Ora, também algum dos exorcistas judeus, ambulantes, que tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem somos nós? A unção remete que nós somos conhecidos. Mas conhecidos aonde? Por exemplo, esta igreja aqui é muito conhecida. Sabia disso? Aqui é muito conhecido. O bispo Everaldo, a bispa Cléria, eles são muito conhecidos. Eu, por exemplo, já os conheço há muitos anos. Fizeram meu noivado, casamento, né? Nessa guerra toda, a bispa até foi usada para salvar minha vida. E por aí vai, né? Tem uma história. Somos conhecidos. Aqui, esta palavra nos mostra que a cidade de Éfeso estava vivendo ali um período de uma crise espiritual muito grande.
Ou melhor, ela estava sendo dominada por forças malignas, por forças do mal. E nós precisamos abrir os nossos olhos. A vida não é só a comidinha, não é só o trabalho, não é só ir para casa descansar. Não é você vir para cá como quem vem para um encontro social. Existe mais, existe um mundo espiritual. E Deus está a falar sobre isso conosco. Deus está a mostrar exatamente isto aqui. Aqui nós vemos que eles estavam ali passando por uma dificuldade e tentando resolver aquela dificuldade. Eles tentaram, com boa vontade, de tabela, né? Em nome de Paulo, em nome de Cristo, agiram de tabela. E quantas das vezes nós nos encontramos nesta situação? Quantas das vezes nós queremos resolver as coisas, queremos que essa situação aqui dê um jeito, precisamos dar um jeito, mas para que isto se resolva, nós precisamos da unção. E aqui relata exatamente o tipo de situação que muitos de vocês, muitos de nós, nos encontramos. Sabemos que precisamos resolver algo, precisamos dar uma solução, e queremos dar uma solução para este problema na nossa família, na nossa vida. E nós queremos agir por um impulso, por uma força de vontade. E aqueles homens ali, eles agiram, eles não ficaram parados. Mas eles não agiram com a unção que estava sobre eles. E Deus quer que você e eu, que nós venhamos sair daqui com a unção que vai trazer a solução. Quem quer sair com esta unção aqui, diga aleluia. Quem quer sair daqui com a unção nova de Deus, diga glória a Deus. Hein? Então nós vamos sair daqui com esta unção para resolver estes problemas. De certo que estes homens ali, por terem atuado de tabela, pastor Luiz, eles passaram vergonha. Né, Mateus? Tomaram o quê? Tomaram um sacode, né? É assim que diz lá em Portugal? Tomaram um sacode. Ó. Então nós não podemos entrar no mundo espiritual de qualquer maneira. Há uma guerra, irmão. Fica ligado. Ó, hoje de manhã eu estava lá no trabalho, no período da oração, no período de oração. Qual foi a primeira notícia que eu recebi? Daqui da igreja. Roubaram o filho da frente da igreja. Falei, que isso, gente? Já ligou para o bispo? Aí continuei a oração. Senhor, opera lá. Sei que está tudo resolvido. Nem sei, depois Deus pôs a mão. A igreja é conhecida. O diabo está furioso. A igreja é conhecida no mundo espiritual, no natural, pelas autoridades. Outro dia nós estávamos limpando aqui a igreja. Aqui este lugar que Deus nos abençoou. E quando saímos ali fora, cadê o hidrômetro? Cortaram a água? Não, o bandido levou. Então há uma guerra. E nós estamos a enfrentar esta guerra. Nós temos um inimigo declarado. Nós não podemos brincar. Porque o nosso inimigo, o seu inimigo, igreja, ele não brinca. Nós brincamos muitas das vezes, né? Mas ele não brinca. Às vezes a gente brinca com um cachorrozinho feroz, mas com o diabo não pode brincar. Ou melhor, não pode fingir que ele não existe, porque ele está no mundo. Mas graças a Deus,
Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Hein? É uma guerra, há um predador, né? Qual é o maior predador aí que nós temos? Qual é? Quem lembra? Fala aí. Hã? Quem? Leão? Fala aí, irmão. Fala aí. Fala qual é o maior predador. Fala, igreja. O gato comeu sua língua? Qual é o maior predador? Vou deixar dar uma chance para vocês. João 10:10. O leão, ele mata para se alimentar. Vamos lá. Qual é o maior predador que nós temos? Agora sim. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. O diabo. O diabo. Qual é a missão dele? Roubar, matar e destruir. Então há um predador. Agora nós somos escolhidos, somos levantados como filhos de Deus. Não como presa. Como guerreiros. Quantos guerreiros e guerreiras de oração nós temos aqui? Hein? Então nós vamos enfrentar essas lutas. Nós vamos enfrentar estas batalhas. E quando não sabemos o que fazer, as mudanças que precisamos viver, com esta unção, Deus vai nos levar a romper. O diabo não vai te resistir. O diabo não vai te suportar. Porque, repita assim comigo, levanta sua mão direita e repita: maior é o que está em mim. Repita com fé: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então aqueles homens ali, eles tomaram uma correria, uma coça. Foram envergonhados. E quantos de nós, muitas das vezes parece que nós estamos esmurrando o vento, porque não estamos lutando no ambiente correto. Eu dei o exemplo aqui da igreja, mas a nossa vida é um exemplo, né? Esses dias eu estava lá em Minas, lá. Aí Deus incomodou, vai por um cantinho por aqui. Eu falei, mas por que eu estou indo por aqui? Daqui a pouco passou uma seta assim, ó, na contramão. Eu falei, meu Deus, você viu essa seta aí? Aí a pessoa ficou assustada. Falou assim, ó, Deus guardou. Eu falei, é Deus. A unção nos guarda. A unção nos blinda. Esta unção que você e eu, que nós precisamos. Esta unção que Deus tem para a sua vida. Esse texto mostra que nós precisamos ser reconhecidos no reino das trevas, como alguém que serve a Deus. Você serve a Deus. Se você tem buscado a Deus, você é um servo de Deus. Esses dias eu fui pregar lá em Arsenal. Só que eu esqueci, eu fui de moto, e moto você anda mais rápido no trânsito. E eu cheguei 1h30 antes do culto. Só o pastor antes, né? Aí, tinha um camarada escondido atrás do... Eu repreendi ele, mas aí o Senhor falou, vai lá para dentro da comunidade. Eu fui lá, lanchar lá dentro da comunidade. Aí daqui a pouco tinha gente até que me conhecia. Falei, eu nem conheço, eu te conheço. Ele falou, é unção. Lancha aí. Agora volta para lá. Eu voltei para lá e entrei na igreja. Tranquilo. A unção nos capacita. A unção nos leva a vivenciar, a viver as bênçãos que Deus tem para nós. E essa noite, o Espírito Santo virá sobre nós e trará esta unção. Esta noite o Espírito Santo vai nos ungir, vai nos constituir conhecidos no mundo espiritual. Assim como a igreja é conhecida, a igreja que nós
pertencemos. Mas para que isto, pastor? Para que você e eu venhamos ser um agente da mudança necessária na nossa vida. Como ali aqueles homens queriam que houvesse mudança, mas estavam agindo num ímpeto de sua força, no ímpeto daquilo que eles achavam que conheciam ou tinham ouvido falar. Mas você e eu, nós vamos atuar através dessa unção, através do poder de Deus. Não porque nós ouvimos falar, mas porque nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivenciando. Oh, aleluia. Levanta sua mão direita assim, levanta sua mão direita. Repita assim comigo: Senhor, eu quero mais desta unção. Eu quero desta unção sobre a minha vida, para que eu possa romper os limites, para que eu possa conquistar tudo que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família. Aleluia. E aqueles homens ali viveram esta situação. Que Deus está a nos mostrar que nós, muitas das vezes, por agir tão somente no natural, ou buscar agir com as nossas forças, estamos vivendo. Enquanto a palavra nos diz que nem por força ou por poder, mas pelo meu Espírito. Aí que nós devemos agir. Aí. Êxodo, capítulo 2. Abre aí sua Bíblia, Êxodo, capítulo 2. Você vai ver aqui um homem chamado Moisés. Lá no Êxodo, capítulo 2, versículo 11. E ele estava agindo dessa forma. Quando ele tinha ali uns 40 anos, ele soube que ele estava na família real, ele estava ali no Egito, mas ele não era o herdeiro de fato. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Ora, aconteceu naqueles dias que Moisés, já homem, saiu a ter com os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Ele percebeu, Moisés percebeu ali que ele estava naquela família real por adoção, e ele foi buscar ali as origens. E quando ele chega ali, ele se compadece de sua família. Ele viu que sua família estava ali passando por dificuldade, enfrentando lutas. E eu acredito que ao ver isso, quantos aqui, quando vê um problema na sua família, fica compelido a resolver esse problema? Se sente na obrigação de trazer uma solução. Quem é assim igual eu? Quem é? Quem é? E não foi diferente com Moisés. A Bíblia diz que ele olha para um lado, olha para o outro. E o que ele faz com aquele egípcio ali? Age com a própria força. A Bíblia mostra que Moisés atua aqui pela força do próprio braço. Por ver aquela situação, ele toma uma atitude. Olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte,
E eis que 2 hebreus contendiam. E perguntou, o que fazia? E perguntou, ao que fazia a justiça? Por que queres a teu próximo? Respondeu ele, quem te constituiu a ti, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi o quê? Descoberto. Chegou a mensagem a Faraó. E o que Moisés fez, ó? Fugiu, porque senão ia ser morto, né? Ele tentou resolver. E quantas das vezes, olha para cá, olha para mim, guarda o celular. Se você está com a Bíblia no celular, tudo bem. Se não é Bíblia, fica com o celular, não fica com o celular. Quantas das vezes nós fazemos burrada por querer dar uma solução a um problema, uma dificuldade, uma luta que nós estamos vivendo ou vivenciando na nossa família? É ou não é verdade? Não é assim? Ah, pastor, isso aí só aconteceu com Moisés. Não, isso acontece nos dias de hoje. Acontece porque nós muitas das vezes deixamos a unção. Não buscamos receber desta unção de Deus. E Moisés estava ali, passando por aquele problemão. Outrora era príncipe, né? Tanto que o judeu lá fala. Era príncipe, mas não juiz. Mas de príncipe se torna o que? Assassino. Fugitivo. Vai embora. Porque cometeu uma burrada. Tomou uma decisão pela própria força. Ele tinha aproximadamente 40 anos. Ele descobriu ali que não era da família real. Ah, meu irmão. Quantos de nós estamos vivendo desse jeito? Quantos de nós estamos levando uma vida desse jeito? E Deus tem a unção que vai mudar tudo isso essa noite para todos nós, que vai transformar tudo isso. Agora precisamos estar sensíveis ao mundo espiritual. Precisamos enxergar além do natural. E é assim que Deus faz. Deus faz exatamente isto com Moisés. Moisés agiu pela sua própria força. Agora no capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir aos filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande
juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Agora aqui avançando no tempo, passou-se mais 40 anos. Moisés já tinha 80, aproximadamente 80 anos. E o Senhor libera uma palavra. E o Senhor traz um envio, né? Um envio apostólico. Apostólico é ser enviado. Quantos apostólicos nós temos aqui? Apostólicos. Moisés recebe um envio. Moisés recebe uma palavra. Aí a unção de Deus. Aí está todo o diferencial. Moisés estava debaixo de um envio. Moisés estava debaixo de uma palavra. Deus está derramando esta unção. Repita assim comigo: Senhor, com esta unção eu vencerei todas as hostes do inferno. Amém? Ele estava debaixo de uma palavra, de um envio. Deus o direcionou. O Egito naquela época era uma grande potência, se não a melhor, em poderio humano, em ciências, poderio bélico. Mas Deus estava enviando. E Deus ainda dá uma correção a Moisés, que Moisés era meio gago, não sabia falar bem. Aí Deus, mostra para ele. Ele é Deus. Quem é Deus? Quem fez a boca? Quem fez a língua? Eu sou contigo, Moisés. Eu sou contigo, meu irmão. Eu sou contigo, Lauro. Eu sou contigo. Vai nessa tua força, André. Vai. Vai, Jorjão, com esta unção. Não pare, não desista. Não desista. Fala aí para o irmão que está perto de você. Fala, não para, meu irmão. Fala para ele, não retroceda. Avance. Aleluia. Aleluia. Eu vou resumir. Eu fiz aqui uma pregação, mas depois eu faço o segundo tópico. Ali, Moisés volta para o Egito, debaixo de um envio, uma unção apostólica, cheio do poder de Deus. Aí começa ali a expressão de uma grande batalha. Porque quando a coisa está tão intensa no mundo espiritual, as pragas elas surgem. E começa a surgir ali as pragas, né? Em Êxodo, capítulo 7, versículo 8. Aí no capítulo 7, versículo 8. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, apresentai a vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e a lança diante de faraó, para que se torne o que em serpente. Deus mostra aqui, traz à luz o que estava agindo ali no Egito. O diabo, a serpente é a figura do diabo, né? Ele poderia ter usado aqui o cachorrinho, o gatinho, mas ele usou a serpente. Antes das pragas, Deus mandou que apresentasse ali os sinais. De certo que Arão e Moisés jogaram ali a vara.
e aquela vara se transforma em quem? Uma cobra. Mas a guerra estava intensa. Faraó chamou lá os seus, seus agentes do mal lá, os mágicos, os encantadores, e eles apresentaram. Faraó também mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os magos do Egito, e todos os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, né? Então, o que aconteceu ali? Começou a ser mostrado o que já estava acontecendo, né? Aqueles magos ali fizeram várias cobras. Só que a cobra de Moisés foi lá e devorou todas. Está escrito. O que isso mostra? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Contra a sua vida, meu irmão, não vale encantamento. Contra a sua vida está a mão do Senhor. Aí vai. Aí começa ali, Deus começa a trazer pragas. E aqueles magos ali começam a rebater também aquelas pragas. E qual foi a primeira aqui? Qual foi? Qual foi? Quem lembra aí? Tocou lá, né? Um cajado. E o mar, o rio se transformou em quê? Em sangue. Os magos vieram também, o quê? Rebater. Teve o quê? Teve as rãs, né? Chegou nos piolhos. E o que aconteceu? Chegou no momento que eles não aguentaram mais. Aí, vem aqui para a palavra. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resista, meu irmão. Resista. Não desista, não pare. Eles perseveraram. Em Isaías 54, vai lá em Isaías 54. Isaías 54. Amém? Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Sabe o que é uma arma forjada? Algo preparado. Quando eu falei daquele livramento aqui, que nós vivemos aí esses dias, aquilo já estava preparado. Mas Deus falou, ó, vai para cá, vai para o cantinho. Normalmente eu andava para o lado de lá, mas naquele momento Ele falou, vamos para lá, vamos para lá. E acabar com tudo. Depois de um momento de alegria, de felicidade, o ladrão de alegria sempre vem para tentar roubar a alegria. Há um mundo espiritual. Nós não podemos ser indolentes a esse mundo espiritual. Nós precisamos agir. E a ação necessária é isso que o bispo acabou de nos mostrar aqui. Amanhã, ó, uma vida de oração. Eu estava lá orando e recebi notícia aqui da igreja. Veio de orar, a notícia, mas Deus já até tinha falado, olha, eu entrarei com a provisão. Eu fiquei até, falou com o bispo? Falei. Assim, eu falei, misericórdia. Já saiu de casa, meu Deus, 6h pouca da manhã, coitado do bicho. Mas isso é um mundo espiritual. Sabe por que isso? Porque o diabo está furioso. Sabe por que isso? Porque essa igreja está no caminho certo. Porque essa igreja está na direção certa. Porque estava acontecendo aquilo ali.
Porque Deus tinha a direção certa. E Deus nos está dando a direção certa. Deus está derramando essa unção sobre a sua vida, meu irmão. Essa unção sobre a minha vida. Essa unção que foi derramada sobre a vida de Moisés. E nós vamos avançar. Nós vamos conquistar. Porque como está escrito, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Amém? E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Olha isso, irmão. Quer mais? Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Esta é a nossa herança, como filhos de Deus. Você é filho de Deus. Receba a sua herança. Receba. Toma posse desta unção. Saia daqui essa noite com esta unção. Grande é o problema, grande é a luta. Maior é o nosso Deus. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Arão, é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. E Ele opera milagres nos dias de hoje. Basta que você e eu, que nós não venhamos parar. Avance e ouça o mundo espiritual. Sinta o que está acontecendo. Não desista. Use das ferramentas certas. Lute. E a vitória é sua. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Vem, fica de pé comigo. Fica de pé. Aleluia. Eu dei uma resumida aqui. Mas eu tenho certeza que você pegou aí a visão. Amém? Aqueles encantadores ali que representam as forças do mal, eles tentaram de tudo para trazer vergonha a Moisés, a Arão. Eles fizeram o máximo. E vimos aqui a atuação direta do inimigo. Mas nós vimos também que por mais que eles tentassem, Deus é maior. Deus é maior. Compreenda isso. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Aonde? Aonde é a luta? Nas regiões celestiais. Nesse mundo tenebroso, que faz de tudo para você desistir. Mas você não vai desistir. Nós não vamos desistir. Nós vamos avançar. Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em você, meu irmão. Maior é o que está em você, meu irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Coloque suas mãos no seu coração. Coloque suas mãos no seu coração. Derrama essa unção sobre nós. Derrama, Senhor, esta unção sobre esta palavra, sobre a sua palavra. Nós vamos avançar. Oh, Deus. Vamos declarar essa canção. Aleluia.
diante de ti. Coloque suas mãos no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar essa unção. Pronto pra sentir